Olá, muito boa noite. Vamos começar mais uma live, mais uma quinta-feira, aí na companhia dos nossos colegas, amigos, parceiros, simpatizantes e todas aquelas pessoas que também têm alguma relação com a construção civil ou que, né, simplesmente gosta. Grande Eduardo Wegbecher, campeão, tomamos um cafezão junto hoje, Eduardo, parceirão. A Ju Ribeiro tá por aí também, J Lima Empreiteira, sejam muito bacana, galera. A pessoa que vai estar conosco aqui é super animada, tem uma história bem legal para contar. Laura! Salve, Magro! Estamos aqui nesta mais quinta-feira eletrizante. Isso aí. Daí, negão, chegou bem de viagem? Cheguei bem, tô tranquilo. Turbulência Show. hoje, cara. No avião. Porra, coisa arada. Pessoal que está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Se eu fosse você, eu pegaria o teu dedinho, botaria no aviãozinho que tem do lado ali, Eu vou chama fazer todo isso. mundo, chama os amigos, chama o vizinho, chama o colega de trabalho, o cliente, o patrão, a sogra, qualquer um. Hoje nós vamos falar de alpinismo na construção civil. É um negócio bem legal, bem interessante. Esses dias nós precisamos de uma obra nossa. Foi uma experiência muito bacana ter o pessoal, né, preparado nessa condição de trabalho aí. Às vezes você vê o povo pendurado nos prédios aí, tem todo um jeito, uma estratégia para fazer isso, né? Então, sem muitas delongas, eu queria também comentar com você aqui uma coisa. Nós estamos, hoje é a live de número 30. Nós estamos fazendo 52 lives, uma por semana, e essas lives elas vão contar realmente aí, a gente fala que é a caixa preta da nossa, né, do nosso dia a dia, da nossa empresa, dos nossos negócios, da nossa profissão. E você que tem acompanhado aí, tem visto, nós temos trazido temas bem diversos, né? Já passou por aqui. Cadê o Lauro? O Lauro caiu? Daqui a pouco o Lauro volta. Olha lá, ó, quem está chegando aí. Paulo Câncio, muito boa noite. Braga Representações, boa noite. Rafael Mazeto, o Eduardo continua por aí. Fabiana Mazeto, você é a nossa convidada hoje, vai estar aqui conosco. O Lauro, não sei o que aconteceu com ele, vou trazer a Fabiana, mas antes só queria comentar uma coisa, pessoal. 52 lives, uma por semana. Vamos abrir a caixa preta da construção civil. Já falamos de algumas questões nossas, né, internas aqui. Já falamos sobre gestão, investimentos, já falamos sobre gestão de negócios, vendas e análise comportamental, uma ferramenta que a gente usa para fazer cronograma e planejamento de obra, que é o Prevision. Já falamos da câmera 360 graus que a gente usa nas obras para fazer o levantamento. Veio o pessoal da SK e falou sobre Lean Construction. Trouxemos uma parceira nossa, fiscal de obra das nossas obras, né, Sandra Bueno. Já falamos de estrutura pré-moldada, já falamos de projetos na área da saúde, projetos estruturais, falamos de governança corporativa, tanta coisa legal, né? Trouxemos um cliente aqui, demos voz para o nosso cliente. Então, é isso aí que a gente quer realmente compartilhar com vocês. O dia a dia, a verdade, como ela é, nua e crua, sem filtro, né, Laurão? É desse jeito. E hoje nós vamos chamar aqui, já para não perder o tempo, porque o tempo é precioso, e a Fabiana, desculpa, deve estar ansiosa para estar aqui conosco. Nós vamos chamar ela porque o tema é muito legal. Fabiana Mazeto vai falar sobre alpinismo na construção civil. Olá, ó. Olá, pessoal. Estou certinho? A imagem? Você precisa virar. Então, vamos lá. Então, tá bom. Então, pessoal, antes de mais nada, quero agradecer, né, ao Nailson, ao Lauro. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, eu sou engenheira responsável técnica pela Pentágono Alpinismo e pela Structor Patologias.
e tenho formação em engenharia civil, tecnologia em concreto, sou especialista em patologias das construções, em gerenciamento de obras também, né? E a nossa atuação principal aí na área de manutenção predial e na área de alpinismo industrial, né, atendendo toda a parte de indústria, quanto a parte residencial e comercial também da construção civil em geral. Muito bom. Muito bom, Fabiana. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por aceitar o nosso convite. Quando o Lauro, né, falou que vocês estariam conosco, foi uma grande honra, um prazer, porque vocês são daqueles parceiros, a gente fala assim, no nosso negócio existem vários parceiros. Existe aquele que é do dia a dia, aquele que você não comprou numa loja, você consegue comprar na outra e tal, e assim vai. Mas parceiros igual a Pentágono nós tratamos como estratégicos, aquele que sem eles algumas coisas na nossa obra não aconteceria. Vocês são desse parceiro. Muito obrigado. Obrigada a vocês. A gente vai, alcança onde vocês não alcançam, né? E boa, isso mesmo. Onde vocês precisam ir lá em cima que vocês não conseguem, a gente está lá para auxiliá-los, né? E, pessoal, pra vocês entenderem um pouco aqui do o que a Pentágono faz, o Nailson conheceu a Pentágono num orçamento, né, Nailson? Para uma obra em Maringá, foi isso, né? Isso, exato. A gente tinha que orçar uma obra e daí eles apareceram como solução. Beleza. E aí acabamos, em uma outra obra nossa, nós estávamos com um desafio gigantesco, uma avenida extremamente movimentada aqui em Curitiba, próximo ao aeroporto, um telhado curvo gigantesco, a gente exposto e com um grande desafio na mão, que é como que pinta aquelas telhas. O cliente queria repaginar e fazer um retrofit naquele telhado. E aí, o pessoal da Pentágono fez todo um grande trabalho lá, e aí vou deixar você, Fabiana, para contar um pouco quais são estes desafios, né? E vocês fizeram lá com maestria para nós e com muito excelente o serviço, né? Com segurança no trabalho, todo mundo que era visto, né? Era uma obra muito vista. E a gente não teve nenhuma reclamação sobre segurança. Então, isso aí eu acho que é legal abordar. Pena que no Instagram a gente não consegue colocar fotos, né? Para vocês terem uma noção do que a gente fala, mas... É verdade. O grande desafio, né, a gente tem várias edificações, projetos arrojados e tudo mais, e bem no fim, né, muitas vezes o pessoal esquece como fazer a manutenção disso, como fazer o retrofit disso, né, e mais do que nunca, né, como o Lauro comentou, nós estávamos em uma obra muito vista, uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba mesmo, que liga Curitiba a São José dos Pinhais, que liga Curitiba ao aeroporto internacional. E nós temos que, além de trabalhar a questão segurança, a questão de visibilidade mesmo, né? Os profissionais estão numa situação aparentemente de risco. Deixa eu pedir só um favorzinho. Talvez você precise diminuir um pouco o teu volume. Eu não sei, só para mim estou com microfonia aqui, não sei na eu como tá. Eu estou ouvindo bem. Eu não estou, vê se assim melhora. Eu estou ouvindo bem ela, sem microfonia. Sim? Então deixa eu ver se é o pessoal meu. Está ouvindo aí, está ouvindo bem? Eu estou tendo um retorno de algum lugar. Aí. Pronto. Ok. Legal. Aí. Obrigado. Então, desculpa. Não, sem problemas. Então, a gente, além de ter segurança, a gente tem que passar segurança, né, às pessoas que estão no entorno. Então, o nosso pessoal é um pessoal de alpinismo industrial, qualificado internacionalmente, e ele dá acesso, né, e executa os serviços onde a gente precisa chegar, onde vocês não costumam chegar. Essa obra em especial, o grande desafio era
não existia ponto de ancoragem. Não tinha como uma pessoa em condições, vamos dizer assim, normais, né, o profissional da construção civil, de maneira geral, não tinha o acesso. O acesso não tinha nem por escada, o acesso não existia nem por ponto de ancoragem. Então, nós tivemos que fazer a ascensão do profissional por corda, né, até que chegasse lá em cima, pudesse fazer a linha de vida para que os nossos profissionais pudessem executar o serviço da melhor forma e com segurança, né. Então, essas construções arrojadas, muitas vezes, acabam sendo... o pessoal esquece, né, porque esteticamente se torna feio você colocar um ponto de ancoragem, você colocar uma linha de vida, você colocar uma escada de acesso, né, então acaba se tornando muito difícil essa manutenção, né, esse retrofit. Em especial na obra de vocês, a gente não tinha nem como instalar um andaime fachadeiro, né, porque era uma cobertura suspensa, não tinha acesso a uma PTA, por exemplo, uma plataforma elevatória. Então, realmente, era questão corda, né? Então, o primeiro acesso é o mais complicado, né? O primeiro acesso, até que você consiga montar o ponto de ancoragem, até que você tenha segurança naquilo que você está fazendo, é o mais complicado, é o mais demorado, né? Depois que a gente está lá em cima, vai embora, né? Mas, realmente, essa primeira situação é a mais complicada mesmo, né? Tem um vídeo que eu fiz no início de obra, o pessoal fazendo rapel, eu falei, pô, só faltou a cachoeira aqui caindo, né? Porque era a mesma configuração, né? Sim, a situação é a mesma, de suspenso, de você usar o próprio corpo para subir, né? Fazer essa manobra de ascender, vamos dizer assim, né? Então, é o rapel, o rapel invertido, né? Eu sou professora de pós-graduação. E eu comento muito com os meus alunos, né, que vocês fazem as obras, mas vocês esquecem da manutenção. Eu tenho tanto profissionais da arquitetura quanto da engenharia. Os arquitetos vêm e falam, mas professora, fica feio. Eu falei, mas tem que ficar nem sempre tem que ficar tão bonito, mas tem que ser funcional. Exatamente, né? Com segurança, exatamente, né? Então, a gente tem situações de subir em chaminés, em telhados industriais, situações de altura negativa, onde o cara tem que sair de ponta cabeça, né? Então, o profissional, ele está preparado para todos esses desafios. E, além do mais... Esse é o ponto que você comentou e que, para mim, sempre foi, assim, uma interrogação na questão da Pentágono. Porque, vamos lá, uma coisa trabalhar em altura, fazer, de repente, uma manutenção de uma fachada ou fazer uma limpeza, mas a Pentágono, ela não tem uma única especialização. Uma vez eu chamei o Maílson para ir para Maringá, para a gente orçar uma intervenção numa caixa d'água, e era aquelas torres grandes, assim, acho que a torre devia ter uns 60 metros de altura, e ela era dividida em células. Nós precisávamos entrar em cada célula, retirar toda aquela manta, pendurado, colocar uma manta nova, fazer uma proteção mecânica nova, refazer toda a tubulação por dentro e por fora da caixa d'água. Daí eu falei pro Maílson assim, cara, vocês podem ser bons de ficar se pendurando nas coisas, mas vocês entendem desse negócio, vocês sabem de impermeabilização, vocês sabem de tubulação, vocês sabem de solda, vocês sabem de tudo isso. E como que esse profissional, ele é tão preparado assim? Como que vocês acham, então, treinam? Nós temos duas linhas de profissionais, né? É o profissional que ele já era da construção civil e ele veio daí para ser o alpinista, né? Então ele se prepara para o trabalho em altura, ou o profissional que ele é preparado para o trabalho em altura e muitas vezes a gente faz o treinamento para ele poder fazer o trabalho da construção civil ou o trabalho da elétrica, da hidráulica, enfim, para atender essa nossa necessidade, né? Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, eu sou engenheira civil, nós temos engenheiro ambiental na equipe, nós temos engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, né, que são os profissionais que vão orientar os nossos profissionais de frente de trabalho, né,
para que eles executem o serviço da melhor forma. Então, no caso da construção civil, vamos dizer assim, reparo estrutural, né? A gente já teve que fazer cursos com os nossos profissionais para trabalhar, até aprender a trabalhar com argamassas especiais e tudo mais, porque realmente é difícil a gente ter o profissional que tem essa dupla função, né? Porque muitas vezes não adianta só a gente dar o acesso aos outros profissionais, a gente vai ter que executar o serviço, vai ter que fazer um serviço de solda de altura, vai ter que fazer um serviço de instalação, vai ter que fazer um serviço de reparo, de pintura, né? Então, o profissional normal, convencional, vamos dizer assim, ele não vai conseguir ter esse acesso, ele não vai conseguir ter a segurança, muitas vezes, de trabalhar a 30 metros de altura, 40 metros de altura. Às vezes, né, vocês comentaram do reservatório de água, mas tem situações de silos, tem situações de chaminés, tem situações, enfim, são situações às vezes que além do trabalho em altura, é o espaço confinado, né? Então, o profissional tem que trabalhar com ar mandado. Então, é difícil a gente conseguir esse profissional completo, né? Então, a nossa equipe multidisciplinar de profissionais de engenharia, muitas vezes acaba treinando esse profissional, que é um profissional com pouca experiência em determinadas áreas. Nós fazemos os treinamentos, fazemos situações de testes, a própria Pentágono tem um barracão onde a gente consegue trabalhar suspenso e simular algumas situações para viabilizar na obra da melhor forma. Que legal, bacana. Muito bom. Muito bom. Sim. Pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos conversando com a Fabiana Mazetto. Ela é a engenheira, né, técnica responsável aí pelos trabalhos da Pentágono. A Pentágono é uma empresa que faz trabalhos em altura, faz manutenção predial, faz restauração, faz limpeza de fachada, o que vocês imaginarem de trabalho nos locais mais difíceis, né? Eu brinquei esses dias, falei que bom se fosse a gente pudesse ter um helicóptero que ficasse suspenso lá e a gente resolvesse as coisas com eles, mas não temos, né? E a Pentágono está aí para resolver essa situação. Se você tem alguma dúvida sobre isso, faz uma pergunta, coloca a tua questão aí que a gente vai ter o prazer de comentar. Fabiana, me diga uma coisa, o profissional bacana, então vocês pegam um profissional que ele era da construção, ou ele é alpinista, e você trabalha ou a parte do alpinismo nele, ou a parte da especialização dele fazer o trabalho que ele tem que realizar, seja de pintura, seja de concreto, e por aí vai, reforço, solda, tubulação, instalações. Agora, tem engenheiro doido porque tem que ter engenheiro para subir lá e fiscalizar tudo isso aí também, né? Como é que é engenheirado? Não são todos que sobem, né? Eu já estou naquela vibe, né? A minha idade já não permite subir tanto, né? Fazer tantos malabarismos. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de fazer torre de celular, descer rapel em prédio, em silo, né? Essas coisas a gente Mas hoje, assim, a gente tem... Sim. Mas hoje a gente tem... E fiquei limitada nos 100 metros de altura, né? Mais que 100 metros também já deu meu limite, né? Mas hoje a gente tem o auxílio do drone, né, e os próprios profissionais tiram fotos, a gente com o auxílio de rádio faz solicitação de verificação, tira foto nesse ângulo, tira foto no outro ângulo, né, para a gente poder viabilizar. Porque tem uma questão de segurança também, né, a gente brinca, né, sobe todo mundo, faz todo mundo, mas não, quanto mais gente subir, maior o nível de segurança que a gente tem que ter, né, seja por maior número de ponto de ancoragem, maior número de linha de vida, né? Então, a gente tenta trabalhar o mais enxuto possível, né? Porque a gente está trabalhando, antes de mais nada, com vidas, né? E quanto maior o número de pessoas, maior a possibilidade de distração também, né? Então a gente tenta trabalhar dessa forma, né? Quando dá para subir, que a gente tem o acesso, a gente faz. A gente tem a possibilidade de trabalhar com o drone em paralelo, para orientar o pessoal, né? E as fotos, né? As fotos nos auxiliam bastante. Mas
claro, precisou, a gente tem que subir junto. E Fabiana, você já iniciou uma resposta de uma pergunta que eu iria fazer. Como que a tecnologia, por exemplo, que você vê hoje, né, todo mundo em voga aí com a tecnologia. Apesar ainda que a construção civil ela tem essa parte muito artesanal ainda, e, por exemplo, o teu processo de colocar os alpinistas, pintores, o que for, né, soldadores, ainda são muito artesanais. Na parte de pintura, já existe um processo, um drone, por exemplo, que comece já a aplicar tinta, pintura, alguma coisa nesse sentido? Olha, drone para aplicação de tinta eu ainda desconheço, né? Porque o grande desafio é o peso, né? De você. E quando a gente fala, os nossos profissionais, muitas vezes a gente tem também essa barreira à altura, propriamente dito, né? Por exemplo, você trabalhar com um compressor de ar, né? A 100 metros de altura, 50 metros de altura, muitas vezes inviabiliza, porque muitas vezes a gente não tem nem onde fazer essa instalação do equipamento, né? Então, algumas situações a gente consegue trabalhar, usar a tecnologia ao nosso favor, outras é muito serviço artesanal mesmo, né? Por falta de infraestrutura de você fazer uma instalação, né? Porque é uma instalação provisória, muitas vezes tem que fazer, né? Não é uma instalação permanente, então não é um compressor já existente, nada disso, né? Então, se a gente tem que fazer essa instalação, às vezes inviabiliza, né? Então, é uma área que ainda está muito no manual, né? A gente tenta desenvolver guinchos específicos, motores, auxiliar motores na subida de equipamentos, principalmente, né? Mas ainda estamos no manual, né? Imagina fazer limpeza de torre eólica. A gente já fez limpeza, pintura de torre eólica, né? São torres de 80, 100, 150 metros de altura. E a gente não tem como levar um pressurizador de água, né? Vamos fazer um hidrojateamento, né? É muita coisa na mão mesmo, né? O cara fica pendurado naquelas pás. Exatamente. E se a torre é eólica é porque o lugar venta bastante já. Um pouquinho, né? Que daí são exatamente fatores que vão influenciar, né? Então, vou bater uma água lá, a água não vai chegar nunca na pá, né? A sorte nessas situações que já está preparado para o trabalho em altura, você tem o ponto de ancoragem, mas é muito do serviço manual, é muito do cara chegar muitas vezes com um solvente e vir limpando, porque só a água não vai resolver e eu não tenho o poder de uma água com pressurização. Então é aquela coisa manual mesmo, de você limpar, de você tratar, subir um equipamento de abrasão, por exemplo, e você vai ter que ser um equipamento que a bateria, então a gente não consegue muitas vezes um equipamento tão pesado, né, para que a gente possa levar numa altura dessa. Então é trabalhar mesmo com o manual, por isso que a gente tem que capacitar muito o nosso profissional, né? Tem que prepará-lo para depois soltar ele em campo. Sim, Fabiana, agora me chamou a atenção essa conversa. Eu tive um período da minha carreira que eu trabalhei dentro de uma refinaria. Certo. E dentro da refinaria, uma das coisas que acontecia que com frequência era o tal do alerta vermelho. Uma tempestade, perigo de raio, alguma coisa, todo mundo evacuava os seus postos de trabalho e ficava esperando até a sirene retomar para que todo mundo voltasse. Isso era tempo indeterminado, ninguém sabia o prazo mais ou menos. Em uma situação igual a essa, o risco é gigantesco, não é? O risco é gigantesco. A gente trabalha muito com a questão de velocidade do vento, né? Possibilidade de raios, né? A situação de refinaria mesmo. A gente já teve a oportunidade de trabalhar dentro de refinaria mesmo, ter que evacuar área e tudo mais. Mas, muitas vezes as pessoas não entendem, a gente fala numa situação de risco controlado, né? Uma refinaria tem quantos técnicos, quantos engenheiros de segurança cuidando do pessoal? Mas a gente tem situações, por exemplo, de um prédio, que a gente tem que fazer a manutenção, e muitas vezes a gente tem que abortar o processo de descer uma fachada
pelo risco de um raio, né? Então, de uma descarga elétrica, né? De um vento muito forte, e que daí a segurança é do nosso profissional. Então, o nosso profissional tem que ter ciência, o nosso profissional vai receber o alerta via celular, de quando ele vai ter que parar, e vai ter que, agora desce, agora não tem como fazer o serviço. E aí começam a gerar os custos, né? Porque a nossa empresa ela tem que prever que muitas vezes o nosso profissional vai ter que estar à disposição, contudo ele não vai estar efetivamente trabalhando, produzindo, justamente por essas situações de alertas, que às vezes o nosso entorno não entende, né? Mas eu estou trabalhando na calçada e está todo mundo trabalhando no calçamento, está todo mundo trabalhando na alvenaria, por que o camarada que tem que fazer a fachada não pode trabalhar? Né? Por que a pessoa que está lá trabalhando na cobertura, de repente tem que descer? Só porque escureceu o dia um pouquinho, né? Então, essas situações que acabam agregando em valores, porque é questão de segurança mesmo. Você está lá, você é a ponta do SPDA, né? É você que vai receber a primeira descarga, né? Ou se der um vento, como é que você faz para recuperar esse profissional, né? Para fazer o procedimento de salvamento, né? Então, às vezes você tem que, vai ter que ter sempre uma pessoa embaixo. Por quê? Porque você tem que dar o socorro para o profissional. Isso custa, né? Aí as pessoas falam, não, mas eu não preciso de alguém no chão. Ou eu não preciso de alguém no topo do prédio, só olhando. Mas, na verdade, é um serviço que se faz necessário esse tipo de profissional paradinho olhando. Numa situação de salvamento, de um mal súbito do profissional, é ele que vai atrás, é ele que vai fazer. Né? Não dá tempo, muitas vezes, de você chamar um corpo de bombeiros. E muitas vezes o local que a gente está, talvez o corpo de bombeiros tenha dificuldade, né, de acessar. Então, nós temos que ter um profissional, exatamente. Então, nós temos que ter um profissional lá disponível, né, com o equipamento já posicionado, para que numa eventual situação ele possa acessar o outro profissional e fazer o salvamento correto, fazer a retirada daquele profissional corretamente. Perfeito. Fabiana, uma questão assim, como que vocês colocam, né, como que vocês precificam um serviço? Ele não é uma precificação simplesmente um trabalho de pintura, metro quadrado, ele envolve realmente essa questão do tempo, ele envolve a situação da condição do local, que tipo de acesso você vai ter, né, que equipamentos complementares vocês podem precisar e tudo. Isso, vocês conseguem, assim, de uma certa forma, tangibilizar tudo isso e dar certo? Não é difícil de mensurar? Como que é a briga aí, né? É muito difícil. Às vezes a gente tem que colocar um turbante branco na cabeça e uma pedra aqui para tentar captar, para saber quanto, né, a gente vai poder cobrar, né? Porque nós temos situações, então, vamos dizer assim, uma situação de precificação numa torre eólica lá no Nordeste é diferente de eu fazer no Rio Grande do Sul. Então, até a pesquisa de quanto chove por períodos na região, uma estatística disso, a gente tem que saber, tem que fazer, porque a gente vai fazer uma média daquilo. Muitas vezes dá certo. Às vezes, né, São Pedro não está favorável a nós, e dá errado e a gente acaba tomando prejuízo. Quando temos empresas que são parceiras que entendem isso, beleza, mas muitas vezes não, né? Às vezes é uma licitação que a gente está participando e não tem aquela flexibilidade de a gente poder renegociar um valor, né? Porque o profissional está lá. O profissional está disponível lá naquele momento, né? E além disso, nós temos situações de trabalhos onde a gente perde o equipamento durante a execução do trabalho ou imediatamente após. Então você trabalha, vamos trabalhar com limpeza, a gente participou agora de um processo de limpeza de uma agroindústria, né? Onde a gente trabalhou muito com solvente. Então, cada profissional, em 90 dias,
teve que trocar 2 vezes os equipamentos. Então, desde cordas, cinto de segurança, os próprios talabartes, porque tinha, pelo tipo de solvente que foi usado e tudo mais, acabavam provocando corrosão dos equipamentos, né? Então, até o tecido aguenta, mas lá o talabarte está com corrosão, o trava-quedas está com corrosão, então ele não passa por aquele processo de inspeção, de segurança, né? E é óbvio, né? Quando a gente trabalha com corrosão, a gente está trabalhando a questão de segurança, então você está perdendo em qualidade do equipamento. Então, dependendo do tipo do material que você usa, dependendo do tipo do trabalho que você vai fazer, a gente tem que precificar, inclusive, essa perda do equipamento, a perda da corda, a perda do cinto de segurança, ou a substituição frequente de uniforme, né? Macacões específicos para as áreas. São situações, às vezes, que o pessoal pensa, você vai fazer uma caixa d'água, né? Não precisa ter um ar mandado. Mas dependendo da altura daquela caixa d'água, você vai ter que ter um ar mandado, então você vai ter que ter né? Vai ter que precificar toda essa situação. Então é uma análise de risco bastante criteriosa. Não é, né? A gente não tem como chutar isso, né? Então muitas coisas a gente faz uma média, né? Mas outras coisas a gente sabe já que vai perder o equipamento, que vai perder o dispositivo. Então, tudo isso agrega em valor, né? Então, o uniforme, por exemplo, de uma construção convencional lá, que o profissional vai trocar a cada 6 meses, nós trocamos mensalmente. Então, às vezes o pessoal fala, nossa, tá todo mundo de macacão novo, que bonito, não sei o quê. É porque há uma necessidade, é porque aquele macacão, em um mês, ele se destruiu. Né? E ainda bem que é um macacão e não é o nosso profissional, né? Sim. E olha, isso aí não é simplesmente igual trocar um disco de uma fita ou fazer qualquer coisa, é uma segurança diferenciada, né? Sim, sim. Um dispositivo para um profissional, vamos dizer assim, de corda, de cinto de segurança, trava-quedas, talabarte e tudo mais, é em torno de 3 a 4 mil reais. Que o profissional recebe em equipamento para fazer o trabalho em altura. Então, imagina, eventualmente, a cada mês, a cada 45 dias, você tem que fazer a troca desse equipamento. Por isso que acaba se tornando um trabalho relativamente caro, né? Você tem outros fatores envolvidos que às vezes a gente não tem, né? A pessoa que está de fora não tem noção, né? Tá chegando o pessoal aí, tem gente que já participou das lives anteriores, tá chegando o pessoal da Tintas Virgínia, o Geraldão, você que trabalha com obra aí, nós estamos falando de alpinismo na construção civil. Quem está chegando aí, é trabalho nas alturas, com segurança, com locais assim inusitados, com acessos inusitados, com profissionais com habilidades diferentes do que simplesmente, né, a aplicação dos produtos da construção civil. A Fabiana está dando uma aula para nós aqui de consciência do que é, né, um trabalho desse e o que eles podem fazer. Que igual ela falou, a gente anda pela cidade aí, vê os arranha-céu, coisa mais linda, vê umas obras toda, né, bonita, mas e como que faz a manutenção daquilo? Como é que você entra no Museu do Olho aqui de Curitiba e vai fazer um trabalho lá de fachada nele, de andar por cima e andar por baixo daquela estrutura inteira? Vai pendurar o cara onde? Como é que vai fazer? Então, eles têm solução para isso, está sendo bem bacana a nossa conversa aqui. Se você tem alguma dúvida, solta a pergunta aí, que a gente vai ter o prazer de responder. Laurão, tem alguma aí? Eu tô com 2 engatilhadas aqui já. Não, eu ia fazer um comentário. Eu não sei se o Josias está aqui assistindo a gente, porque os meus comentários estão travados aqui, Magrão. O Josias está aqui sim, Josias Apple, está aqui. E nós fizemos uma obra agora em Joinville, Fabiana, e era um telhado diferenciado também, uma estrutura, parecia uma asa delta na frente, assim, e uma observação foi do Josias. Ele comentou, falou, como que o pessoal vai fazer manutenção disso aqui no futuro? Então, pensando lá na frente, como que coloca os pontos de ancoragem? Então, essa percepção, todos os profissionais, eles devem ter isso em mente, né? Porque uma hora isso aqui vai precisar de uma pintura, de uma
Jogar uma água, lavar e assim por diante? Uma substituição de telha que você precise fazer, uma substituição de parafuso, de fixação, vedação, né? E aí uma situação bem interessante, né? A NR35 e a NR18, a NR35 é a norma regulamentadora de trabalho em altura, e a NR18 é de segurança na construção civil, né? Ambas especificam que edificações acima de 4 pavimentos são obrigatórios ter pontos de ancoragem. Olha aí, ó. Então, existe uma obrigatoriedade no Ministério do Trabalho. Então, desde 2017, há essa obrigação. E um detalhe importante, né? Esse ponto não é simplesmente você vai lá e fixa um ponto de ancoragem e está resolvido o problema. Não. Ele tem muitas características, né? Desde ser um produto que seja anticorrosivo, tem que ter no dispositivo o CNPJ da empresa, tem que ter no dispositivo a carga que você pode aplicar naquele dispositivo, e ele tem que ser testado anualmente. Então, se você tem uma utilização recorrente, anualmente você tem que fazer o teste para saber se ele tem aquela resistência inicial que foi projetada. Se você não tem um uso recorrente, vamos dizer que é um prédio onde você vai fazer manutenção de fachada a cada 3, 4 anos, aí a necessidade de cada vez que você for usar, você tem que fazer um ensaio. Então, você vai fazer um ensaio de arrancamento. Você vai verificar se aquele dispositivo está de acordo. Né? Além disso, você tem que ver se ele não tem nenhum resquício de corrosão, nenhum resquício de dano na estrutura do ponto. Né? A gente tem situações de entrar terceiros no local e danificar. Né? Então, essa inspeção visual tem que ser feita junto com os ensaios pertinentes, né? Para ter certeza que o profissional que vai descer, ele vai descer com segurança. Né? Então, a gente já tem uma demanda maior de instalação de ponto de ancoragem, né, permanente, que a gente fala durante os projetos, recebemos projetos para fazer o projeto de instalação de ponto de ancoragem, desenvolver esse ponto, e muitas vezes a gente está fazendo também o pós-obra, né? Depois de 2, 3 anos, quando você tem essa demanda, você faz a instalação. Em muitas situações, principalmente na área da indústria, a gente não consegue, em função dos materiais que daí foram aplicados, tipos de coberturas e tudo mais, a gente não consegue, não existem dispositivos permanentes para fixar linha de vida, por exemplo, para que as pessoas possam correr em cima do telhado. Então, daí a gente faz o uso de pontos provisórios, e daí o profissional que vai fazer o uso desse ponto provisório, ele é um profissional alpinista, industrial, você não pode colocar um NR35, por exemplo, para fazer o uso desse dispositivo provisório. Então, você vai fazer o uso, você vai lá, faz a manutenção, faz uma instalação provisória, né, e depois você retira aquilo. Então, outras situações que a gente tem, por exemplo, supermercados, né, onde você tem a refrigeração, ar-condicionado nas coberturas, você tem o uso recorrente daquela cobertura, né, então você tem que ter uma situação de linha de vida permanente no local. Né, e a linha de vida também tem que ser testada. Né, então, não só o dispositivo que está segurando, mas a linha em si, ela tem que ser inspecionada. E dependendo do material, você vai fazer a substituição a cada 6 meses, por exemplo. Às vezes você não tem como colocar um cabo de asa, você tem que colocar uma corda, a cada 6 meses você vai ter que fazer a inspeção ou substituição desse dispositivo também. Então, se você tem isso previamente visto, projetado, é muito mais fácil, né? A gente cai naquela lei de Sitter, né? Então, acho que os profissionais lembram, os engenheiros lembram da tal da lei de Sitter, né? Em projeto custa 1, durante a execução você não projetou, você custa 5, depois custa 125. Isso. Então, a gente fala, qualquer alteração em projeto é muito irrisório, tem que fazer. Não dá para deixar entrar na fase de execução. Se entrou na fase de execução, já aumenta. Se já fez e tem que refazer, piora. E se é depois que está feito, aí sai do teto. Às vezes inviabiliza. Fabiana, uma pergunta. A Pentágono tem quantos anos de atividade e qual o trabalho mais inusitado que você já presenciou aí na empresa?
Nós estamos há 10 anos no mercado, né? O Maílson, que é o proprietário da empresa, ele está há 15 anos como alpinista, né? Ele é um dos nossos alpinistas mora, ele sobe junto com o pessoal mesmo, né? Ele é o cara que vai junto inspecionar. E, assim, dois serviços, vamos dizer assim, dois extremos que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Um extremo, uma chaminé de uma indústria com 110 metros de altura, sem escada de acesso. O acesso foi feito na mão, né? Então, levamos 2 semanas e meia para conseguir acessar o topo da chaminé. E daí vocês brincaram do helicóptero, a gente pensou na viabilidade de acessar por helicóptero, né? A única coisa que, em função do espaço aéreo, não permitia a gente fazer essa manobra. Mas houve, sim, esse estudo, né? E daí, em função da gente não conseguir pelo espaço aéreo e tudo mais fazer essa manobra, aí você vai, fixa um ponto de ancoragem, o pessoal coloca, isso ao corpo, fixa um segundo ponto de ancoragem, isso ao corpo. Aí você, como era um serviço de recuperação e reforço de estrutura, muitos dos pontos que a gente ia colocar provisório, ele se perdia, porque o concreto não tinha resistência. Né? Então, isso demorou. E o outro serviço, vamos dizer assim, que é o extremo, né? Nós temos hoje alpinistas que são jardineiros, onde faz corte de grama em taludes, que é trabalho em altura também. Olha aí. Então, vejo as extremidades, né? Porque o talude é tão íngreme que você não tem um jardineiro normal, não tem. Então, a gente tem desde o jardineiro até o engenheiro. Então, são os extremos que a gente trabalha, né? E telhados aí, o que tem telhado, pele de vidro, e um trabalho muito bacana daí que o Pentágono faz, junto com o Sírio Libanês, lá em São Paulo, de todo dia da criança, os nossos profissionais se vestem de super-heróis e descem a fachada do Sírio Libanês. Uau, que legal. Para as crianças que estão internadas e tudo mais, ver os profissionais, lá ver os super-heróis lá, né? Isso aí na internet já. É nosso. É nosso. É o nosso profissional. Que legal. Aí descem de ponta cabeça, daí ó, é o Homem-Aranha, é o Batman, a Mulher Maravilha, porque não só alpinistas homens, mas a gente tem alpinistas mulheres também, né? Então, daí tem a Mulher Maravilha, a Mulher Gato descendo, sabe? E faz a festa no Dia da Criança para as crianças que estão internadas. Estão convalescendo, né? É o que eu falo. Vocês, assim, eu já sou um fã do trabalho de vocês, entusiasta, a gente lembra de vocês com bastante carinho, a gente vira um fã mesmo, né, do trabalho, e agora, né, colocando uma situação dessa aí, se entusiasma mais ainda e, né, sabe que é muito bom ter um parceiro assim junto conosco. Então, pô, parabéns, que legal. Essa foi surpreendente agora, foi o auge da live aí. A cereja do bolo. Já fazem 6 anos que isso acontece. 6 anos, todo dia da criança, todo mundo para as obras e vamos para o hospital daí para descer de super-herói. Que legal. Fabiana, quantos alpinistas que tem hoje no quadro de vocês? Hoje nós estamos com aproximadamente 20 profissionais. Uau! Nós tá tendo alguns serviços que os profissionais acabam oscilando um pouquinho, né? Então a gente sabe que teve uns serviços extras aí que o pessoal acabou pulando, vamos para uma outra empresa, mas assim, acaba que o quadro sempre acaba voltando, sabe? Mas hoje nós estamos com aproximadamente 20 profissionais. Mas por tudo que você falou, já é um time que trabalha bastante, faz bastante coisa, hein? É um time que faz bastante coisa. Aí que você falou. Lá na nossa obra, foi quanto tempo a permanência deles, Laura? Eu acredito que deram quase 2 meses e meio.
3 meses? Aproximadamente 90 dias. 90 Aproximadamente dias, 90 né? dias. Isso, É. né? E 90 dias o pessoal trabalhando suspenso, né? É que a Pois gente, é. além da parte da estrutura superior, vamos dizer assim, da cobertura, ainda tinha uma estrutura metálica que o pessoal precisava trabalhar suspenso, em especial as bordas, né? Porque o telhado ele era suspenso, as bordas eram suspensas, então o pessoal realmente, efetivamente, trabalhou pendurado. Né? Então, isso acaba retardando um pouquinho o processo, né? Você vai trabalhar mesmo na E mão. aquela região ali, as manhãs, elas são muito úmidas, né? Era um nevoeiro, Sim. um troço maluco ali. É um troço maluco, e assim, a gente até não entende por que o aeroporto foi feito num lugar onde, principalmente outono e inverno, você tem um nevoeiro recorrente, né? Que atrapalha os voos e tudo mais, né? Mas é característico da região. E o grande agravante é você ter uma situação de nevoeiro em uma área onde você tem um tráfego intenso de automóveis em caminhões, porque a saída de Santa Catarina também, né? E é onde você tem um ambiente de agressividade superior, né? Vamos dizer assim, se fosse levar em consideração aí a NBR 118, é quase o nível de agressividade 3, né? É muito. É muito agressivo. Então, aquele nevoeiro é um nevoeiro ácido. Não é um nevoeiro convencional, não é um nevoeiro ácido, porque tem muita incidência de dióxido de carbono, monóxido de carbono junto, né? Então, ácido sulfúrico, sulfídrico, que acaba virando, né, em função do despejo de material dos veículos, né? Então, ainda tinha que limpar toda vez a estrutura, secar, aguardar, porque não adianta só você passar o pano, né, passar uma estopa, enfim. Muitas vezes tem que aguardar secar o substrato, para daí você poder fazer a aplicação adequada. A preparação, né? A preparação é um processo que demanda tempo, demanda qualidade. Exato. Eu e o Nailton, uma vez eu e o Nailton, a gente foi pintar um apartamento. Tudo que não saiu pintado foi as paredes, mas nós dois saímos branco de lá. Olha que beleza. E era com os 2 pés no chão ainda, imagina ele pendurado. Deus. Não tinha nem vento batendo para atrapalhar? Nada. Não, mas esses dias aconteceu Só as uma aqui em piadas, casa que acabou os negócios aqui no condomínio, acabou um gás aqui, fazia um quebra-gelo aqui no momento da live. Acabou um gás aqui no condomínio e a gente ficou dependendo do chuveiro elétrico. Eu tenho um ponto de chuveiro elétrico, mas nunca usamos. A casa está pronta faz tempo e tudo, e daí chegou a hora de usar o chuveiro elétrico. Fui lá, comprei e tal. Minha esposa olhou para mim assim e falou, mas você sabe trocar? Entregamos... Fabiana, já entregamos mais de 250 mil metros de obra, eu tive que escutar isso em casa. Você sabe trocar um chuveiro elétrico? Olha só que tipo. Aí você teve que falar lá na faculdade, na aula de elétrica, né? É bem isso. Mas santo de casa não faz milagre, né? Exatamente. O César Kai está perguntando ali, está pedindo para a gente passar o vídeo desse trabalho, ele se interessou. Deve ter alguma coisa, né, Lauro, registrada aí nos nossos arquivos e tal. De repente a gente vai fazer o César, nós vamos pedir para o nosso pessoal ali que faz os trabalhos de montagem, edição das fotos e das imagens que a gente possa ter, e vamos compartilhar sim lá na nossa página da RCE, lá, e vamos marcar Pentágono, porque para nós foi um trabalho muito importante esse aí, com certeza. Com certeza. Quem está por aí? Temos algumas perguntas? Não? Vocês estão quietinhos hoje, turma? Hoje o pessoal está com vocês? Quieto, tranquilo. Então, bacana. Adriana, quando a gente conheceu a Pentágono, o que acontece com os contratos da RCE? São contratos que a gente pega para resolver. O César Carrini, o César Cara ali, ó. É o César Carrini, nosso amigão, parceirão de São Paulo lá, ex-doutor consulta, agora está com a ex-tudo, né, César? Você já passou em tanto lugar fazendo obra também, tem mais experiência que tudo na junta aqui. Prazer, César, ter você por aqui. Geralmente, o nosso trabalho ele é um escopo global. O cliente não pega e fala, vou passar essa parte para você, a outra para o outro e tal. E aí foi que a gente conheceu a Pentágono, porque a gente tinha que dar
uma solução completa, né, de trabalho para o cliente, assim como quando a gente precisa, né, uma disciplina de um ar-condicionado, uma instalação elétrica especial, e assim vai, né, a gente acopla os parceiros específicos. E quando a Pentágono veio, ela veio realmente dando... Quando o Maílson foi a primeira vez lá no nosso escritório, foi bem legal porque deu para sentir tudo isso que você falou, ele foi conduzindo conforme a gente ia falando, porque a gente não tem toda a noção do que é o desafio. Para nós, pintar uma fachada na altura, igual para o cliente, né? Você sabe pintar, né? Pô, não é assim. Tem todo um método, tem um cuidado, tem uma estratégia, processo. Tem um processo e tal, né? Então, isso aí foi sempre uma questão que essa comunicação de vocês nos trouxe segurança, né? E eu acho que esse trabalho de vocês... Existem muitas outras empresas hoje no mercado que fazem esse trabalho, eu queria te perguntar aqui no Brasil. E outra, vocês também já fizeram alguma atuação internacional? No Brasil a gente tem, sim, outras empresas. Não é uma situação comum. E assim, a gente tem alguns clientes que nos confessaram que alguns desafios que passaram para nós, nenhuma outra empresa teve coragem de fazer no Brasil. Nós já participamos de algumas licitações, situações de tomada de preço internacional, sim, Paraguai, Uruguai, Argentina, porém a gente não viabilizou, não conseguiu, mas é uma questão assim, a nossa equipe é uma equipe que ela tem um nível de profissional bastante alto. Aí você concorre numa situação internacional onde você não tem uma exigência, né, do nível do profissional, uma questão de segurança, então acaba que o nosso serviço acaba se tornando um pouco mais caro, né, e ainda não conseguimos viabilizar uma obra no exterior. Já sim participamos de tomada de preço, né. Mas, realmente, algumas situações, a gente sabe que são poucos os profissionais no Brasil que encaram, né? Em Fabiana, especial... Oi, pode falar. O Brasil, nesse quesito que você está comentando em relação à segurança dos nossos países vizinhos aqui, ele é mais avançado? É mais avançado. É mais avançado, né? Lamentavelmente, a gente sabe que nós temos muitos acidentes de trabalho em altura, né? Curitiba existe uma estatística que é um acidente por dia de trabalho em altura. Uau! E começa a contabilizar, por exemplo, da diarista que está limpando um vidro num apartamento. Sim. Né? Não, o cara a gente que está uma diarista pendurada numa janela que dá vontade de subir lá no prédio e dar um camaçado de pau nela. Você sai daí, mulher. Dá vontade de socar, né? Dá vontade de socar. O cara que vai instalar a tela de proteção na janela de um prédio, onde ele projeta o corpo dele todo para fora para fazer uma furação, né? Então, realmente, a gente tem um acidente dia, né? O calheiro, sabe? Tem muita gente então, por mais que a gente tenha grandes exigências, a hora que você entra numa refinaria, a hora que você entra em determinadas indústrias, é ainda acima da exigência nossa das nossas NR, da NR35, da NR18, né? Nós temos sim, né, uma exigência maior. Em contrapartida, a gente ainda tem muito do jeitinho brasileiro, lamentavelmente, né? Então, aí acontece, infelizmente, os acidentes. Fabiana, eu vou lá no Instagram, na sede deles, vou falar, vocês têm que obrigatoriamente aumentar o nosso tempo de live, porque é muito pouco para nós ficar conversando aqui assuntos tão relevantes, importantes. A proposta aqui é o seguinte, é como se fosse uma conversa num café, uma conversa numa sala de reunião e tal, e você veja, tão fluida, tão gostosa, tão rica, tanta informação que você trouxe, que a gente fica, né, triste de estar chegando no finalzinho. Eu vou fazer um comentário aqui, ó. Tem um rapaz aqui, eu acho que ele deve ser alpinista teu, só pode, porque ele falou, pede para a Fabiana falar sobre a melhor equipe dela. O rapaz é o Lucas Cordeiro.
Então, Lucão. O Lucão, deve ser teu parceiro. O Lucão danado, ele não é alpinista, ele é meu menino de solo, mas é excepcional. Esse é um dos meninos que são de solo, né? Mas a gente tem tantos alpinistas como a gente tem o pessoal que trabalha de solo também, né? Porque nem tudo que a gente pega trabalha em altura. Né? Então a gente precisa ter um respaldo também do pessoal de solo e o pessoal que dá apoio ao pessoal em altura também, né? É uma situação a gente teve assim uma situação de reparo de chaminé, lá que eu comentei que foi o serviço mais complicado, reparo e reforço de chaminé. Então, a gente não tinha nem como, vamos dizer assim, vamos bombear, montar uma forma numa chaminé para fazer um reforço de estrutura. É na argamassa polimérica mesmo, né? Então, trabalhar o pessoal do solo de preparar uma argamassa com água gelada, com temperatura controlada, para que dê tempo do pessoal subir lá, também a gente precisa de um pessoal bom do solo, né? Um pessoal de excelência de solo, né? E ele faz parte da nossa equipe. Muito bom. Fabiana, tem uma pergunta bem legal, bem inteligente aqui, ó. O Maurício Machuca, do Machuca Arquitetos, ele está perguntando assim: boa noite a todos. Fabiana, uma pergunta de leigo. Já se pensou em usar o alpinismo como uma segunda rota de fuga, até para o uso dos bombeiros em caso de emergência extrema? Legal. Legal. Esses dias eu estava discutindo até foi na aula que a gente estava discutindo. Eu dei aula esse final de semana, pós-graduação em Cascavel. E nós estávamos discutindo isso. Porque assim, o bombeiro, ele já é um profissional qualificado para fazer o rapel, o trabalho em altura, né? E aí uma característica interessante, o bombeiro, quando ele chega numa situação de incêndio, de pós-incêndio, de trabalho, de salvamento, enfim, ele acaba na maioria das vezes, ele não usa, por exemplo, um ponto de ancoragem do prédio. O prédio pode ter, ele chega a ponto de jogar a corda e fixar no caminhão e fazer o trabalho de descida, porque é um ponto conhecido dele, que é o caminhão, né? Ele sabe da resistência e tudo mais. Então, sim, ele é bastante utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Nós, né, quando a gente vai fazer um trabalho, ou a gente vai supervisionar o trabalho, e são outros profissionais estão trabalhando em altura, em telhado e tudo mais, sim, nós temos os chamados N3, os níveis 3, são os profissionais top, com 10 mil horas de trabalho, todo um pré-requisito de trabalho em altura. Esse profissional, ele fica como guardião dos demais. Então, esse é o profissional que numa rota, numa situação de perigo, é o trabalho que vai fazer o resgate do profissional, né? Então, nesse sentido, a gente consegue trabalhar, sabe? E os bombeiros que estão sempre preparados aí. Excelente. Laurão, tá chegando o nosso horário. Tá. É rápido, né? Boa. Rapidinho. É muito rápido e flui bem a conversa, é um assunto interessante, curioso. Então, ó, Fabiana, antes que o Instagram nos corte e a gente não consiga nos despedir, primeiramente, obrigado pelo teu tempo, gratidão aí pelas informações, por tudo que tem feito aí pela essa parceria junto à RCE. Então, é uma forma de honrar aí e agradecer. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. E sempre que precisar, parceiro, é isso mesmo, né? Eu brinco desde o auxílio de um telefonema, de uma luz, eu estou com um orçamento, assim, como é que eu penso fazer, né? Porque você tem que vender para o seu cliente, para depois você comprar da gente, né? Então, essa transição de você discutir, a gente está à disposição. A gente está à disposição a vocês, está à disposição ao público em geral, né? E trocar figurinhas. Eu acho que o fundamental é a gente trocar figurinhas, né? Com certeza. Fabiana, em nome da RCE aí, todo o time de engenharia, o time interno, todos os colaboradores, a gente quer agradecer a tua participação, agradecer ao pessoal da Pentágono, o Maílson lá e toda a turma, né, que conduz a empresa aí. Como? Isso, o Adilson. E a gente poder, né, ter a certeza aí de que tem uma relação de parceria muito bacana. Obrigado mesmo
pela disponibilidade do teu tempo, tua família te emprestou para nós aí essa noite aí para você estar aqui, né? E só temos a agradecer tudo e deixar sempre um gostinho de quero mais, né? A gente vai fazer 52, hoje é a 30ª, né, de 52, temos 22 temas, 22 assuntos ainda. O Lauro pensa em dar uma dinâmica diferente para isso aqui, a gente poder realmente mostrar mais um vídeo, uma foto, fazer uma explanação um pouco maior. Às vezes a gente vai fazer uma in loco mesmo, pegar um trabalho que está sendo executado, o horário dela é à noite, às vezes eu sei que vocês trabalham à noite lá, a gente se vira e a gente, né, quer levar informação, que é o nosso dia a dia. Nós queremos mostrar o campo, nós queremos mostrar o escritório, nós queremos mostrar o planejamento, a estratégia, isso que você está falando aqui de segurança do trabalho, tantas coisas. A gente já falou de gestão, já falou de governança corporativa, já falou de departamento comercial, de financeiro, que é a nossa realidade. Nós estamos aqui para resolver as obras, mas tem toda uma dinâmica inteira que caminha junto e a gente equilibra esse malabares inteiro aí. Então, muito obrigado, Fabiana. Todo mundo que chegou até aqui, pessoal, também, né? Nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que foi uma noite muito agradável. Semana que vem tem mais. Toda quinta-feira, às 19h30, a gente traz um tema novo. O tema é anunciado geralmente na quinta-feira mesmo. Fica atento no perfil do Lauro, no meu perfil, no perfil da RCE e convidados ilustres como nós tivemos nessa noite aqui. Muito obrigado mesmo a todos. Forte abraço. Obrigada a vocês. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Para vocês também. Tudo de bom. Até mais. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.